Louve ao Senhor, Deus em todos e para todos. Olá, abençoados, graça e paz da parte de Deus. Eu sou Linaldo Costa, do canal Graça TV. Estamos aqui com mais um tema abençoador, o Templo de Deus na Nova Aliança. Na Bíblia está escrito duas alianças, a antiga e a nova. A antiga tinha por intermédio Moisés, a nova, Jesus Cristo. A graça e a verdade, como relata João 1,17, vieram por Jesus Cristo. A lei dos mandamentos veio por Moisés. Moisés era o mediador da lei e Jesus é o mediador da graça. Estamos vivendo o período pós-cruz, que é a graça de Deus, onde que o povo de Deus deve adorar o Pai em espírito e em verdade, pela fé, não é, abençoados? Compreendemos que só pela fé, só crendo, declarando aquilo que está escrito na nossa vida, vamos conseguir a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Abençoados, o templo de Deus na Nova Aliança. Este é o tema abençoador desta vez, desse canal, porque eu acho importante entendermos, estudarmos este tema, porque só assim as ovelhas de Deus vão poder usufruir da liberdade da qual fomos feitos herdeiros. Sim, abençoados, nós somos feitos herdeiros da liberdade, de todo o benefício que nós precisaríamos. Na cruz, Cristo nos outorgou tudo, está consumado. Só que infelizmente, líderes religiosos fazem com que as pessoas venham pensar que se eles não forem 3 vezes de repente a um salão de alvenaria, que eles chamam de igreja, as pessoas vão estar longe de Deus. Não é uma verdade bíblica, porque a igreja de Deus é o seu povo na terra e nós é que somos a igreja. Hoje nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, e eu acho interessante e muito bom falarmos, vamos encontrar a nossa congregação, mas que de fato não precisa ser em um salão, porque a Bíblia já relata: onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, ali se encontra a sua congregação. Estar em Cristo é uma posição espiritual, vai muito além de estar em um prédio reunido com todos. Nós somos o seu altar verdadeiro. Sabendo disto, as ovelhas vão deixar de idolatrar um salão e a ponto de atribuir santidade a 4 paredes. A igreja de Cristo somos nós, Ele está dentro de nós. Não é só naquele local que devemos adorar ao Criador, mas em espírito e em verdade. A adoração ela é feita em qualquer lugar. Abençoados, Deus não se busca, nem muito menos em salões, porque Ele está dentro de nós. Abençoados, tivemos toda essa introdução, foi necessário para entendermos isso melhor, para pensarmos neste tema, e vamos entrar na Bíblia. No Antigo Testamento, Deus se manifestou de uma forma e no Novo Testamento de outra maneira. Vou ler aqui para vocês Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, e no capítulo 40, do 33 ao 35. Vamos para a leitura. Estou aqui aberta a minha Bíblia. Vamos aqui o 25, o versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Vamos ler agora o 33 ao 35 do capítulo 40. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor
enchia o tabernáculo. Então, no Antigo Testamento, Deus ordenou, foi uma ordem de Deus para que o povo, para que Moisés, aqui ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Você percebe que aqui no Antigo Testamento Deus não habitava nas pessoas. Ele fazia uma visita e em seguida se retirava. Então, para que ele pudesse fazer um modelo, porque nós sabemos que na lei tudo foi figura, tudo foi sombra. Então, o santuário era modelo, era sombra dos bens futuros. Entendeu, abençoados? Entramos na Bíblia e vamos ver aqui porque as pessoas hoje, na nova aliança, ainda acham que a casa de Deus são lugares físicos, são lugares de alvenaria. Vamos ler duas referências, porque eles ainda creem desta forma. Vamos lá. Está aqui, abençoados, a minha Bíblia aberta em Salmos 27, no versículo 4, e vamos ver. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista, aqui ele vê no Antigo Testamento e não no Novo. E ele só tinha conhecimento do tabernáculo, do templo antigo. E o que ele proferiu? O que ele sabia. Vamos ler aqui Mateus 21, no versículo 12 até o 14. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. O 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. No Antigo Testamento, Deus se manifestava através do templo dos judeus. Existia o tabernáculo, que era a tenda da congregação, que era guardada a Arca da Aliança, a representatividade de Deus. Então, no Antigo Testamento era assim que Deus se manifestava. Entendeu, abençoados? Abençoados, como eu havia falado na introdução, que a lei era sombra, vamos ler aqui Hebreus no capítulo 8, a partir do versículo 5. A partir do versículo 4. O que temos aqui? Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo seria sacerdote, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Percebeu? Eu vou ler aqui novamente. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Sombra, abençoados. E o que temos em Hebreus, adiante, no capítulo 10, no versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes.
sombra, abençoados, dos bens vindouros, dos bens futuros, como com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, a lei foi tida como sombra da graça, para a graça. A lei nos serviu de aio. Então, tudo que a lei ofereceu, nos mostrou àquele povo, era sombra dos bens futuros. Muito importante compreender estas verdades. E como o tema é o templo de Deus na nova aliança, sempre surge aquela pergunta: mas será mesmo que Deus habita em templos de alvenaria? Será que a cada esquina existe uma casa de Deus de alvenaria, de tijolos, de 4 paredes e um teto? Vamos ler aqui, abençoados, uma verdade que ela se encontra em Atos, no capítulo 7, no versículo 48 e 49. Vamos lá. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então, aqui em Atos, também em 17 e 24, está relatado, abençoados, que Deus não habita nesses lugares. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo. Já vos revelo que é um tema pertinente, um tema abençoador, uma verdade absoluta, que está escrito no livro Bíblia. E na graça, tudo mudou. Estamos aqui abertos em Hebreus, no capítulo 8. Vamos ler aqui o versículo 13. Na graça, abençoados, tudo se fez novo. Aquilo que era sombra, não é mais sombra, é uma realidade. E vamos ver aqui que temos em Hebreus, no versículo 13. 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Qual era a primeira? A lei de Moisés, o Antigo Testamento, a primeira aliança, que foi escrita com letras em pedras. Mediador Moisés. Então, torna antiquada, envelhecida, caduca. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O apóstolo Paulo, nós cremos que Hebreus é mais uma carta do apóstolo Paulo pela comparação de linguajar, de maneira de agir, de se expressar. Então, porque ele falou prestes está a desaparecer, porque o templo dos judeus, o templo maior, ainda estava erguido e só veio a ser derribado no ano 70 depois de Cristo. Entende? Compreende? É para você, é para todos os eleitos compreender que isto é para todos eles, o templo de Deus na nova aliança. E nós não poderíamos deixar de ler a promessa. Na Bíblia está escrito que Cristo veio cumprir todas as leis e todas as promessas. Então, se existia uma promessa de que Deus habitaria no seu povo e tornaria o seu templo, ela foi consumada, porque hoje a realidade é esta: Cristo nos fez o seu templo. Vamos ver a promessa, abençoados? Está aqui em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 27. Está escrito assim, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muito importante. Aqui em Jeremias temos outra promessa. Existem várias promessas de que Deus habitaria no seu povo. E vamos ler aqui Jeremias 31 para dar mais força a esta verdade, a este tema. No versículo 33 está escrito assim, porque essa é a aliança
que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Promessa boa é promessa cumprida. E Deus, Ele enviou Jesus para cumprir todas as leis de Moisés e todas as profecias. Está consumado uma realidade absoluta, um fato verídico. Você é o templo. 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, está escrito assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 1 Coríntios, você deve conhecer, é uma verdade muito interessante, mas que as pessoas até leem e de repente deixa passar despercebido. Mas vamos ler aqui. 1 Coríntios, abençoados, 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Está em quem? Em vós. A mensagem da graça não é somente para o grupinho de Paulo. Você nota que Paulo, ele viajou pregando o evangelho a todos. Você é o templo, você foi batizado, você foi perdoado. Então, é para você, é para mim. A mensagem do evangelho é para todos os eleitos. Não é um grupinho só que é o templo. Não é só um grupinho que foi batizado na morte. Não. A mensagem é para todos os eleitos. Todos os filhos de Deus. Declare abençoados. Vamos continuar aqui a parte B do 19. O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, chamados à santidade. Somos o templo, abençoados, que temos em Mateus 18:20. Vamos recitar novamente com a Bíblia aberta. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu, ali estou no meio deles. Será que esta passagem está assim? Onde se ajuntarem na igreja, se referindo ao salão, aí os abençoados estão no caminho. Não, abençoados, não é isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Nesta referência, Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. Ele estava na sua peregrinação ainda. Pitadas da graça. Você nota que é uma pitada da graça. Partículas da graça. Interessante. Para finalizar, abençoados, estou aqui com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Graças a Deus. Hebreus 3, no versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Fé, abençoados. Finalizando o vídeo, este tema, eu deixo uma pergunta. Qual é o templo de Deus na nova aliança? Quem é o templo de Deus na nova aliança? É a casa de alvenaria que o homem faz com suas mãos? Ou o nosso espírito criado por Deus desde antes da fundação do mundo? Prefiro acreditar na Bíblia. Nós somos o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nos seus espíritos escolhidos desde antes da fundação do mundo, nos seus filhos. Abençoados, nós somos o templo. Nós somos a casa do Senhor. Você não vai à igreja, mas você, ajuntando-se com as pessoas, formam a igreja. Formam o corpo de Cristo, a igreja real. Tudo mudou. Antigo e Novo Testamento são alianças distintas. Uma serviu de aio e a outra é a realidade. Uma foi sombra, a outra é a figura exata. Abençoados, muito obrigado pela sua atenção. Curta, comenta se quiser. Comente se quiser, compartilhe. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, o glorificado. Graça e paz, forte abraço. Obrigado por assistir e até a próxima, assim permitindo Deus. Até lá, abençoados. Fique em paz.